Olá, meus caríssimos colegas, eu sou o professor Rafael De Lázari, professor de Direito Constitucional. Nós estamos inaugurando aqui um pequeno espaço para nós discutirmos algumas questões pertinentes ao direito constitucional. Estou aqui chamando humildemente de Minuto Constitucional. São pequenas doses, pequenas pílulas para nós discutirmos algumas nuances. Podem ser tanto questões doutrinárias, questões jurisprudenciais e questões de mera expectativa de direito. O primeiro dos temas que eu selecionei para trazer aqui para vocês, nesse nosso primeiro vídeo, é a questão da inconstitucionalidade do voto impresso. A inconstitucionalidade do voto impresso. O que aconteceu? É o seguinte. A Lei número 12.034/2009, ela produziu algumas alterações na Lei dos Partidos Políticos, na Lei das Eleições e no Código Eleitoral, definindo em seu artigo que uma determinada parcela de votos seria impressa. Olha só o que dizia o artigo 5º dessa lei. Fica criado, a partir das eleições de 2014, inclusive, o voto impresso, conferido pelo eleitor, garantido o total sigilo do voto e observadas as seguintes regras. Parágrafo 1º. A máquina de votar exibirá para o eleitor, primeiramente, as telas referentes às eleições proporcionais e, em seguida, as referentes às eleições majoritárias. Finalmente, o voto completo para a conferência visual do eleitor e confirmação final do voto. Parágrafo 2º. Após a confirmação final do voto pelo eleitor, a urna eletrônica imprimirá um número único de identificação do voto associado à sua própria assinatura digital. Parágrafo 3º. O voto deverá ser depositado de forma automática, sem contato manual do eleitor, em local previamente lacrado. Parágrafo 4º. Após o fim da votação, a Justiça Eleitoral realizará, em audiência pública, a auditoria independente do software mediante sorteio de 2% das urnas eletrônicas de cada zona eleitoral, respeitado o limite de 3 máquinas por município, que deverão ter seus votos em papel contados e comparados com os resultados apresentados pelo respectivo boletim de urna. E parágrafo 5º. É permitido o uso de identificação do eleitor por sua biometria ou pela digitação do seu nome ou número de eleitor, desde que a máquina de identificar não tenha nenhuma conexão com a urna eletrônica. Meus caríssimos colegas, o que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte. A nossa urna, nosso sistema eleitoral, ele é muito elogiado por ser um sistema muito rápido, por ser um sistema muito prático. Você não tem aquela contagem manual de votos, você não tem uma recontagem manual de votos. Em termos práticos, nós conseguimos aí no próprio dia das eleições, seja o sistema majoritário, seja o sistema proporcional, saber quem são os candidatos eleitos. Agora, a par disso, nosso sistema eleitoral, nosso sistema de urnas eletrônicas é também muito criticado em razão de uma suposta possibilidade de manipular as urnas eleitorais, uma suposta possibilidade de você saber quem votou em quem. Inclusive, uma turma da Universidade de Brasília, uma turma da UNB, já conseguiu quebrar o sigilo das urnas eletrônicas, já conseguiu, por exemplo, aferir qual foi a ordem de votação e quais foram os candidatos votados na ordem em que se deu a determinada votação. Então, essas são as questões. Em razão disso, em razão dessas supostas falhas da urna eletrônica, se editou esse dispositivo. Agora acontece o seguinte, nós temos a ADI número 4543, ADI 4543, de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Nessa ADI já havia uma liminar concedida em meados de 2011 e agora no finalzinho de 2013, novembro de 2013 mais ou menos, por unanimidade, se entendeu que essa previsão, que esse dispositivo é absolutamente inconstitucional por violar o sigilo da votação, que é garantido, que é assegurado no artigo 14 da Constituição Federal, que é um dos dispositivos que regulam os direitos políticos, uma espécie de direitos fundamentais. Então, para todos os efeitos, nós não teremos mais a votação impressa, nós não teremos mais a votação em papel a partir das eleições de 2014. Valeu lembrar, tá? Em momento algum se falou em substituir a votação eletrônica, a votação das urnas, pela votação em papel. Não, o papel seria apenas uma medida, seria apenas uma forma de aferir a idoneidade daquilo que está sendo lá computado. Depois ia se fazer uma amostragem, ia se fazer uma análise comparativa para se analisar se de fato
fato aquilo, o candidato que o eleitor digitou na urna foi de fato o candidato que saiu naquele papel. É óbvio, nós tivemos aí manifestações da Procuradoria-Geral da República, que foi quem propôs a aludida DI, falou a respeito da questão da sigilosidade do voto e falou também a respeito de questões práticas, como a possibilidade de se emperrar esse papel, dependendo do grau de umidade. Foram várias questões. Então, para todos os efeitos, nós não teremos mais esta votação, nós não teremos mais essa análise por amostragem a partir das eleições de 2014, porque eu repito, a ADI número 4543, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, repito, a ADI número 4543, entendeu ser inconstitucional o artigo 5º da Lei número 12.034/2009. A votação foi por unanimidade. É isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima.